E aí, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês, gente? Olha só, nessa aula que a gente vai começar, que a gente vai iniciar, nossa aula de matemática, nós vamos falar a respeito de média aritmética, simples e ponderada. Então, prepara aí caderno, caneta, lápis e borracha para a gente dar início à nossa aula, gente. Vem com nós. Olha só, o que é que a gente vai aprender nessa aula, gente? Nós vamos aprender justamente a calcular a média aritmética simples e ponderada. A média aritmética simples, ela é conhecida apenas por média e ela é considerada a medida de posição mais utilizada no nosso dia a dia. A média de um conjunto de valores numéricos, gente, ela é calculada somando todos os valores e dividindo o resultado pelo número de elementos que nós temos, certo? Então, olha só como é que a gente calcula a média aritmética simples de um conjunto de valores. Vamos supor que A, B, C, aqui eu coloquei reticências para simbolizar que tem outros valores, e I são os valores presentes em um determinado conjunto que tem N valores, N elementos. Olha só, a média aritmética simples, ela é justamente a razão entre a soma desses valores e a quantidade de valores que eu tenho. Então, esse N aqui, pessoal, representa justamente a quantidade de valores que eu tenho dentro desse determinado conjunto. Então, vamos colocar aqui um probleminha para que a gente possa justamente refletir a respeito de como é que a gente trabalha para resolver uma média aritmética simples. Então, olha só, o valor do dólar numa determinada semana está exposto na seguinte tabela. Olha só, seria um sonho se o dólar fosse esse valor aí, ó. Na segunda-feira, R$ 2,50, na terça-feira, R$ 2,00, na quarta-feira, R$ 2,10, na quinta-feira, R$ 1,90 e na sexta-feira, justamente R$ 2,20. Então, qual o valor médio do preço do dólar justamente nessa semana aí? Eu quero que você pare um pouquinho, pense, reflita e observe como é que deve ser calculado o valor médio do preço do dólar justamente nessa semana. Vou dar aí para vocês uns 3 minutinhos para vocês realizarem esse problema, resolverem esse problema e aí logo em seguida o que é que a gente vai fazer? A gente vai comentar ele aqui para vocês. Então vamos lá?
E aí, galerinha, vamos lá? Vamos resolver nosso problema aqui? Vamos calcular o valor médio do preço do dólar durante essa semana aí. Então, o que é que a gente vai fazer? Para calcular a média do valor do dólar, nós vamos colocar aqui ME para indicar que é a média. E aí nós vamos somar todos os valores da semana e dividir pela quantidade de valores que nós temos. Olha só, eu vou pegar 2,50, somar com R$2, somar com 2,10, somar com 1,90, somar com 2,20 e dividir exatamente por 5. Nós vamos dividir por 5, porque nós temos aqui 5 valores. Então, aqui nós temos que a média é justamente o somatório desses valores dividido por 5. Então, 2,50, vamos armar aqui, 2,50, mais quem? Mais R$2. Você vai alinhando aí o número de acordo com a vírgula. Então, o próximo valor é 2,10. O próximo é R$1,90. O próximo, R$2,20. Passa a barra aqui, vamos somar tudo. 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 é igual a 0. Vamos lá, 5 mais 1, 6, mais 9, vai dar quanto? Vai dar 15, 15 mais 2, 17. Vai ficar 7 aqui. Vou levar 1 para a próxima casa decimal. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 1, 8. 8 mais 2, 10. E a vírgula fica aqui. Então, o somatório é justamente igual a 10,70 dividido por 5. Então, 10,70 dividido por 5 é justamente igual a quanto, gente? É justamente igual a 2,14. 2,14. Então, esse é o valor médio do dólar durante essa semana. Tudo bem? Tranquilidade? Conseguiram responder a questão? Ótimo. Então, vamos dar continuidade à nossa aula para que a gente possa adquirir mais conhecimento a respeito desse conteúdo que é média aritmética simples e ponderada. Olha só nosso próximo problema. João estuda no 7º ano e está com as seguintes médias em matemática: 4, 7 e 8. Quanto ele precisa tirar no próximo, ou seja, no último bimestre, para que a média final seja 7? E dessa forma, ele não vá para a recuperação. Então, calcule aí exatamente a média desses valores para que ele não precise ir para a recuperação. Então, sabendo que a média é 7, calcule justamente quanto ele precisa tirar na última prova para que ele não precise ir para a recuperação, gente. Vou dar uns 3 minutinhos aí para vocês resolverem esse problema. Logo em seguida, a gente vem aqui para resolver ele.
E aí, galerinha, vamos lá? Vamos resolver nosso probleminha aqui. Olha só, João estuda no 7º ano e está com as seguintes médias em matemática. 4 no primeiro bimestre, 7 no segundo bimestre, 8 no terceiro bimestre. E aí, eu quero saber quanto é que ele vai precisar tirar no próximo e último bimestre para que a média final seja 7 e ele não precise ir para a recuperação. Olha só, gente, o que é que a gente vai fazer? A gente sabe aqui que a média para passar de ano é justamente 7 pontos. O que é que a gente sabe? Que a média a ser calculada aqui é justamente a soma das notas dele no primeiro bimestre, no segundo, no terceiro, no quarto bimestre, dividido por 4, onde tem que ser exatamente igual a 7 pontos para que ele consiga a sua aprovação. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que a nota que ele precisa tirar no quarto bimestre é justamente igual a X, Y, Z, W, qualquer letra. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos pegar a soma das notas do primeiro bimestre com a nota do segundo bimestre, que é 7, do terceiro bimestre, que é 8, e do quarto bimestre, que eu não sei, que é o que eu quero saber. Então, eu vou dizer que é X. Vou dividir tudo isso aqui por 4, certo? E vou igualar a quanto? Vou igualar a 7 pontos, que é justamente o que ele precisa tirar para passar de ano. Então, vamos lá. Se você observar, você tem aqui uma proporcionalidade, você tem uma proporção aqui. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, produto dos meios pelos extremos, aqui é como se tivesse 1 abaixo do 7. Então, você vai ter todo esse somatório multiplicado por 1, que vai ficar 4 pontos, mais 7 pontos, mais 8 pontos, mais X pontos, multiplicado por 1, é o próprio somatório, que é igual a quanto? A 4 vezes 7. 4 vezes 7, 28. Mas vamos colocar aqui representado, 4 vezes 7. 7.0 ou 7, tudo a mesma coisa. Então, vamos lá. 4 mais 7 é justamente igual a quanto? 4 mais 7, 11. 11 mais 8, 19. Então, 19 mais X é igual a 7.0 vezes 4. Vai dar 28. 28.0. Então, faz o seguinte. X é igual a 28.0 menos 19.0. Quanto é 28 menos 19, gente? É só observar o seguinte, que se você somar 9 a 19, você vai chegar a quanto? A 28. Então, 28 menos 19 é igual a 9. Então, quanto é que o João precisa tirar para passar de ano? Ele precisa tirar 9 pontos para que ele não precise ir para a recuperação, gente. Tudo bem? Gostou do probleminha? Bem tranquilo e bem bonito, né? Deu para entender tudo direitinho? Ótimo. Então vamos dar continuidade, vamos para o nosso próximo problema. Olha só, durante os 6 primeiros jogos de um torneio de futebol, um time marcou respectivamente 3, 2, 3, 2, 5 e 3 gols. Qual a média de gols por partida que esse time marcou? O que é que a gente tem que fazer? Na realidade, nós temos que fazer o seguinte, a média de gols por jogo é o somatório de todos os gols feitos nessas partidas aí. Então, é 3, mais 2, mais 3, mais 2 novamente, mais 5, mais 3. Dividido pela quantidade de partidas. Quantas partidas foram feitas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foram feitas 6 partidas. Então, como é que vai ficar esse somatório aqui? 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 2, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 3, 18. Então, a média aqui é justamente 18 dividido por 6.
18 dividido por 6, gente, é igual a 3. Então, a média de gols é de 3 gols por partida. Vou botar aqui barra partida. Pronto. Esse é o resultado da média de gols por partida desse time aí. Então, vamos dar continuidade e ir para o nosso próximo problema, para poder adquirir mais conhecimento e entender bem direitinho a respeito desse conteúdo que é tranquilo, média aritmética simples, média aritmética ponderada. Por enquanto a gente ainda não chegou na média ponderada, mas vamos já chegar. Olha o seguinte, em uma família com 4 integrantes, o primeiro vai consumir 200 gramas de carne vermelha por dia. O segundo ele vai consumir 300 gramas. O terceiro, 100 gramas. E o quarto integrante ele consome 600 gramas de carne vermelha por dia. Então, qual o consumo médio total diário dessa família? O que é que eu preciso fazer? Eu preciso apenas somar todos esses valores em grama e dividir por 4. Tranquilo, só isso. Vamos lá. Média é exatamente igual ao somatório de 200 mais 300, acompanha aí, mais 100 mais 600, beleza? Tranquilidade, gente. E agora a gente vai dividir por 4. Então, 200 mais 300, 500. 500 mais 100, 600. E 600 mais 600, 1.200. 1.200 dividido por 4. Você vai observar que 12 dividido por 4 é 3. Vou acrescentar só 2 zeros. Então, o consumo médio aqui é de 300 gramas por integrante. Então, consumo médio aqui de 300 gramas. Tudo bem? Viu como é fácil, gente? Muito tranquilo. Vamos lá? Vamos começar a falar sobre média aritmética ponderada. Ponderar, gente, é o sinônimo de pesar. No cálculo da média aritmética ponderada, multiplica-se cada valor numérico por seu peso. Os resultados serão em seguida somados e divididos pela soma dos pesos. Então, olha só como é que fica. Se você observar aqui, a média aritmética ponderada é justamente o determinado valor, que no caso aqui está representado por x1, certo? Multiplicado pelo seu peso, ou seja, pela quantidade de vezes que esse termo x1 aparece na tua sequência de valores, na tua sequência de dados. Mais o termo x2, x de índice 2, multiplicado pelo peso P2. Mas, professor, o que é que significa esse peso P2? Pessoal, muito tranquilo. O peso P2 significa a quantidade de vezes que esse termo x2 aparece na tua sequência de dados, na tua sequência de valores, certo? Isso é o que indica essa ideia de ponderar. Então, mais o que? Reticências, mais o termo xn, x de índice n, multiplicado pelo seu peso, o p de índice n, o pn. Então, feito esse somatório, o que é que você vai fazer? Você vai dividir por quem? Pela soma dos pesos, que é justamente a soma de P1 mais P2 mais P3 mais reticências mais PN. Somente isso. Isso é justamente o cálculo da média aritmética ponderada. Então vamos lá. Vamos começar a trabalhar com essa ideia de média aritmética ponderada, gente. Uma escola decidiu inovar na forma de calcular a média final de seus alunos e passou a atribuir peso a cada bimestre. No primeiro bimestre, nós vamos ter peso 3. No segundo bimestre, nós vamos ter peso 3 novamente. No terceiro, nós vamos ter peso 2 e no quarto, nós teremos peso 2. Aqui diz o seguinte: qual a média anual de Rodrigo, que obteve as seguintes notas em História? Ele teve no primeiro bimestre 4 pontos, no segundo bimestre 3 pontos, no terceiro bimestre 2,5 pontos e no quarto bimestre 6 pontos. Então,
Para calcular a média aqui, a gente vai utilizar essa ideia de peso. Olha só, eu vou pegar justamente a nota que ele tirou no quarto bimestre, que foi, no primeiro bimestre, que foi justamente 4, e multiplicar pelo peso desse bimestre. Qual é o peso desse bimestre? 3, professor. Justamente, então você multiplica por 3, mais a nota do segundo bimestre, que no caso é 3, multiplicado pelo seu respectivo peso do bimestre. Qual é o peso do segundo bimestre? 3 também, professor. Então você vai multiplicar por 3, mais a nota do terceiro bimestre, que é 2,5, multiplicado por quem? Pelo peso do terceiro bimestre. Qual o peso do terceiro bimestre? 2, mais a nota 6 do quarto bimestre, 6, multiplicado por quem? Pelo peso do quarto bimestre, que no caso, peso 2. Você vai pegar, dividir esse somatório aqui por quanto? Pela soma dos pesos. E aí, eu vou pegar 3, mais 2, mais 2. Então, como é que fica aqui, ó? Média é justamente igual ao quê? 4 vezes 3, vamos colocar os valores, 12. Mais quem? Mais 3 vezes 3, que é 9. Mais quem? 2,5 vezes 2, é exatamente igual a 5. Mais 6 vezes 2, 12, dividido justamente por quem? Pela soma dos pesos. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, que é a soma de 2 mais 2, vai ser exatamente igual a quanto? 10. Então tá aqui. Então vamos lá. Dando continuidade para a gente finalizar esse probleminha. 12 mais 9, quanto é? 12 mais 9, beleza? 21, certo? 21 mais 5. 21 mais 5, 26. E 26 mais 12. Bem, 26 mais 12 é 38. 26 mais 12, 38. Então, 38 dividido por 10 é exatamente igual a quanto? 3,8. Então, essa é a média justamente das notas do primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre com os seus respectivos pesos por cada bimestre. Tranquilo? E aí, gostou desse problema? Espero que sim. Copie aí a resolução desse problema. Nós vamos puxar o nosso próximo probleminha para a gente finalizar essa aula. Certo? Deu para copiar aí? Tranquilidade, vamos lá, vamos para o nosso próximo problema, gente. Olha só. Uma equipe de operários formada por 32 pessoas que trabalham recebendo diárias em uma empresa é dividida da seguinte forma: 10 pessoas que ganham R$25, então é como se tivesse o funcionário A, B, C, D, E, F, G, H, que recebem o quê? R$25. 6 funcionários que recebem R$4, o funcionário X, Y, Z e W, cada um recebe 40. Eu tenho outros 2 funcionários, o funcionário K e o funcionário Y, que recebem R$30 cada. Tenho mais 10 funcionários que recebem R$35 cada. E tenho mais 4 funcionários que recebem R$50 cada. Aí a pergunta é: quanto é aproximadamente a média das diárias recebidas pelos funcionários em um dia de trabalho? Então, fica aí com esse problema, dá uma olhadinha nele, tenta responder, logo em seguida a gente vem pelo menos para comentar ele ou esboçar a ideia para a resolução final desse problema. Vamos lá, gente?
Bem, gente, vamos acelerar aqui, vamos pelo menos esboçar a ideia final para que você consiga resolver esse problema. Olha só, como a gente quer calcular a média das diárias recebidas pelos funcionários em um dia de trabalho, o que você deve fazer? Você deve fazer o cálculo da média ponderada. Como assim, professor? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar exatamente a quantidade de pessoas que ganham R$ 25. Você vai pegar o valor de R$ 25 multiplicado pela quantidade de pessoas, que te remete à ideia do peso, que é justamente a quantidade de vezes que aquele termo aparece. Aqui é como se eu tivesse o 25 aparecendo 10 vezes na minha sequência de valores que eu tenho aqui. Então, você vai pegar o 25, multiplicar por 10. Mais quem? Eu vou pegar o valor de R$ 40, certo? E multiplicar por quem? Por 6. Mais o valor de R$ 30, multiplicar por 2, mais o valor de R$ 35 e multiplicar por 10, porque esse valor 35 vai aparecer 10 vezes para 10 funcionários, e o valor de R$ 50 multiplicado por 4. Professor, oi, e como é que eu vou dividir? Vou dividir por quanto? Pela soma dos pesos. Quem é o peso? É o valor que recebe ou a quantidade de vezes que esse valor está sendo apresentado? A quantidade de vezes que esse valor está sendo apresentado nesse conjunto de valores. Então, é justamente o somatório de 10, mais 6, mais 2, mais 10, mais 4. Então, esse aqui é o esboço para que você possa calcular a média das diárias recebidas pelos funcionários em um único dia de trabalho. Nós ficamos por aqui, certo, pessoal? Esperamos você na nossa próxima aula. Espero que vocês tenham aprendido tudo a respeito de média aritmética simples e ponderada. Nós ficamos por aqui. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Oi, tudo bom? Lembram da aula de ontem, né? Só falando para quem ligou agora, professor Vitorino Rodrigues, língua portuguesa, 7º ano. Bom, lembram que ontem estudamos sobre anúncio publicitário, a relação entre texto verbal e texto não verbal no anúncio publicitário. É isso? Então, e hoje? Vamos estudar o quê? Qual habilidade? Quem adivinha? Quem desconfia? Antes, pega caderno, lápis, borracha, deixa o material todo aí no ponto, para a gente anotar as dúvidas, levar ao professor e conseguir compreender bem, trabalhar bem a nossa habilidade da aula de hoje, que é inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Sentido de uma palavra ou expressão no anúncio publicitário. Olha, eu vou trazer de volta, aliás, estou trazendo de volta uma imagem de nossa aula de ontem, quando tínhamos uma questão sobre esse anúncio, presunto saboroso é Aurora, né? Falamos ontem sobre essa imagem, né? A imagem aí do Guga, que é um tenista famoso e que é um recurso de persuasão, utilizar a imagem de pessoas famosas para atrair o público. Falamos sobre isso. Bom, mas vamos atentar para o texto verbal do anúncio. Presunto saboroso é Aurora. Ora, nós temos aí uma seleção vocabular bem interessante. Quando eu falo assim, saboroso, eu já fico com água na boca, com vontade de comer. E vocês, como é que ficam? Já aciona no público a sensação de água na boca, a vontade de provar algo, que seja, isso traz uma vontade de consumir aquele produto. Lembram disso? Então, que a gente trabalhou na aula passada, sobre essa questão do texto verbal, né, com o não verbal, falou um pouquinho sobre estratégia de persuasão, ou seja, de convencimento, lembram disso?
Então, essa palavra saboroso tem esse poder, né? A forma verbal é que transmite uma ideia de algo certo, definitivo, inquestionável, é Aurora. Ou seja, eu não tenho dúvida nenhuma, é esse presunto que eu quero comer, enfim, joga aí com essas ideias, com esses sentidos aí, com o consumidor, com o público, através dessa frase simples, curtinha, mas que significa muito aí nesse anúncio, nessa estratégia de convencer o leitor a consumir esse produto. Presunto saboroso é Aurora, ok? Bom, vamos agora ver algumas questões para praticarmos essa habilidade. Como a gente vai ver aí, analisando a parte verbal dos anúncios e vendo que relações de sentido aí as palavras apresentam, tá bom? Nos anúncios que vamos estudar a partir de agora. Bom, veja o texto verbal empregado no anúncio ao lado. A palavra que apresenta um duplo sentido no anúncio é duplo sentido, né? Quer dizer, uma palavra que eu posso ler de mais de uma maneira, de duas maneiras pelo menos, duplo, duas maneiras, ou seja, pode ter o sentido literal, real, como a gente conhece no dia a dia, mas pode ter também um outro sentido, assim, eu posso agregar isso a um outro sentido, ok? Bom, porque atrás de todo homem há sempre uma grande moça, é o texto que está no anúncio. Nós temos ao lado esse rapaz, o Edu Guedes, que é um chefe de cozinha, né, conhecido, ele apresenta programa na TV. E nós temos abaixo o slogan, né, Fazendo Maravilhas, e a imagem do Leite Moça, tá? Desde 1921 Fazendo Maravilhas. Então, aqui o anúncio. E nós vamos agora ver qual dessas palavras aqui apresenta um duplo sentido. Seria a palavra homem? Seria a palavra leite? Moça? Maravilhas? Qual dessas palavras, quando eu leio aqui esse anúncio, eu posso identificar dois sentidos possíveis para essa palavra? Dois significados possíveis. Tempo para vocês pensarem. Eu quero a resposta aí em 15 segundos, mais ou menos, tá bom? E aí? Já tem a resposta? Já mataram a charada? Então, nós temos o texto verbal, empregado, porque atrás de todo homem há sempre uma grande moça. Fazendo Maravilhas, desde 1921, e nós temos aqui a embalagem, né? Leite Moça, tá? Olha, e nós queremos saber qual dessas palavras aqui, homem, leite, moça e maravilhas, está empregado em duplo sentido. Quando a gente fala assim, porque atrás de todo homem, nós temos inclusive a imagem do homem aqui ao lado, ou seja, a palavra homem está no sentido literal, né, o sentido que a gente, normal, que a gente, real, que a gente utiliza no dia a dia, e é esse sentido mesmo, não há uma outra possibilidade aí de entender essa palavra, então não é a letra A por isso. Nós temos inclusive a imagem do Edu Guedes aqui, reforçando. Então não é leite, né? A palavra leite, que você toma de manhã, enfim, coloca num suco, é leite. Então, é o sentido também literal, é o sentido que está aqui no texto. Não existe uma outra possibilidade de compreensão para ele. Moça. Moça, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um detalhe. Moça está escrito com letra maiúscula, né? Porque atrás de todo homem há sempre uma grande moça. E nós temos aqui a embalagem leite moça. Ora, aqui nós vamos encontrar a chave do mistério, né? Essa frase a gente já escutou, eu acho que vocês já ouviram, mas se não, porque atrás de todo homem há sempre uma grande mulher. Ou seja, nesse caso aqui, moça está em oposição à mulher, mas está relacionado com o significado. Mulher, uma mulher jovem, né? Uma mulher mais nova. Ou seja, é um significado para a palavra moça. Mas está com letra maiúscula, por que também? Porque moça é o nome dessa marca, desse produto aqui, do leite moça.
é o nome próprio. Moça, quando eu me refiro à mulher jovem, nome comum, né? Mas se eu digo moça, quando eu falo a marca esse tipo de leite, que é moça, nome próprio. Então nós temos aí o duplo sentido, moça no sentido de jovem e moça aí a marca do produto. Por isso que a letra C é a letra correta. Entenderam o duplo sentido? Eu posso interpretá-lo de duas formas. Quem escreveu, quem criou esse texto para o anúncio, ele trabalhou com essas duas possibilidades de sentido. Entenderam? E maravilhas, não, porque maravilha é coisa, está no sentido real, maravilha, gostoso, porque você usou esse produto aí. Tudo bom? Então, a letra C está correta. Veja o anúncio publicitário ao lado. A parte verbal rende tanto que só fome de elefante para dar conta. Significa que o molho de tomate, observe que é um anúncio de um molho de tomate. Utiliza aqui o elefante como garoto propaganda, né? E nós temos aí essa frase, rende tanto que só fome de elefante para dar conta. Então, essa frasezinha aí, essa expressão, rende tanto que só fome de elefante para dar conta, significa que o molho de tomate, letra A, dá para fazer muitos pratos, é muito saboroso, tem um sabor muito forte, pode ser usado em qualquer receita. Então, qual é o significado aí? Essa expressão significa que o molho de tomate, qual desses itens completa? Aí, responde essa questão. Um tempinho para vocês, tá bom? E eu volto já para comentar os itens. Tudo bom? Então vamos lá, voltemos, né? Vamos voltar aqui para a nossa questão. Nós temos aqui o anúncio, rende tanto que só fome de elefante para dar conta. Nós temos um elefantezinho aqui, garoto propaganda. Nós temos aqui, observe que nós temos vários, né, que eu posso dizer assim, vasilhas, né? E cada vasilha é um tipo de comida, ou seja, um tipo de prato. Vocês percebem isso aí? Que cada vasilha dessas tem um tipo de prato diferente que foi feito aí com o molho de tomate. Vocês conseguem visualizar? Então, isso pode ser a chave para a nossa resposta. Então, a parte verbal rende tanto que só fome de elefante para dar conta, significa que o molho de tomate dá para fazer muitos pratos, se faz muita, rende, quer dizer, faz muita comida, né? E ainda a imagem já contribui, porque como ele tem o que? 7, quer dizer, aí não só a diversidade de alimento que você pode preparar, né? Elementos, comidas diferentes que você pode preparar, mas também a quantidade. São muitas comidas, muitos produtos, muitas comidas, muitos alimentos que vocês podem preparar com molho de tomate. Por isso que a letra A está correta. É muito saboroso? Não, rende tanto que isso é uma ideia mais de quantidade, né? Não exatamente de sabor, não está relacionada à ideia de sabor. É o quanto que você pode produzir utilizando o molho de tomate, né? Tem um sabor muito forte, também não fala do sabor. Até porque é muito saboroso, tem um sabor muito forte, é parecido. Não é a mesma coisa, mas é muito próximo. Então, as duas alternativas muito próximas, a gente desconfia delas, não é verdade? Então, também não tem sabor, não tem relação com o sabor. É quantidade, o que se pode produzir utilizando o molho de tomate. Pode ser usado em qualquer receita? Olha, pode ser utilizado em qualquer receita. Pelas imagens a gente percebe que são comidas diferentes. Mas quando eu digo rende tanto e pela quantidade de pratos que foram feitos com o molho de tomate, a gente vai concluir que realmente a letra A dá para fazer muitos pratos. A quantidade de pratos. Quer dizer, você comprando um produto desse, você consegue fazer muita coisa com ele. Tá bom? É econômico, vamos dizer assim. É isso que ele está dizendo. Bacana? Bom, nós vamos agora para a terceira questão. Nós vamos ver um comercial, né, das sandálias havaianas, ok? Assistam e aí a gente vai ver a questão.
Olha só, eu vou logo avisando. Quem tá de Havaiana não vai poder entrar. Como assim, meu amigo? A gente sempre veio aqui de Havaianas. Qual que é o problema? Não, nenhum problema. Vocês podem entrar. Tô falando com o rapaz ali, ó. Eu? Sim. Eu? Sim, amigo. Cada uma que me aparece. Então, viram? É divertido, né? Eu gostei muito de ver o comercial. Vocês veem que tem uma fila aí para entrar, né? E o rapaz aí da recepção, responsável, segurança, ele tenta impedir de entrar quem está de Havaiana. E aí gera um buchicho, né? Gera uma confusãozinha. Como assim? Eu sempre calcei Havaiana, sempre vim aqui. Bom, eu reproduzi o texto que eu vou ler aqui para vocês, para a gente, quando for responder os itens, analisar os itens, ficar mais claro e saber responder bem a pergunta. Olha só. O homem 1, que é o rapaz que está lá de fiscal. Olha só, vou logo avisando, quem está de Havaiana não vai poder entrar. Como assim, meu amigo? A gente sempre veio aqui de Havaianas. Qual que é o problema? Não, com vocês nenhum. Vocês podem entrar. Eu estou falando com o rapaz ali. Eu? Sim. Eu? Sim, amigo. É cada uma que me aparece. E aí, né, vocês acompanharam pela imagem que foi reproduzida do comercial, que é importante para responder a questão. A expressão é cada uma que me aparece significa que o homem não gostou de ver um famoso na fila para entrar. Vocês reconheceram o Matheus Solano, né? Aquele ator famoso, faz novela. Ele está aí. Essa questão, ele não gostou de ver um famoso na fila para entrar. O que vocês acham? Não permite que entrem calçando chinelas havaianas. É isso? Não permite que entrem pessoas fantasiadas de havaianas. Permite a entrada apenas de pessoas calçando sapatos. Então observe que há um impedimento, há um problema e há um conflitozinho nessa fila para entrar nesse espaço, tá? Eu vou dar aí uns 20 segundinhos para vocês pensarem, tá? Releiam o texto, lembrem do que vocês viram no comercial e a gente retorna já já para comentar a questão. Bom, então, vocês viram que nós temos uma fila. O primeiro que fala, nós temos o rapaz aí da recepção, que está controlando a entrada. E nós temos o primeiro que fala, ele diz logo, organizando a fila, olha só, vou logo avisando, quem está de Havaiana não vai poder entrar. O homem 2, que é o Matheus Solano, o ator que faz aí. Como assim, meu amigo? A gente sempre veio aqui de Havaianas e mostra aí os pés dele calçando as sandálias havaianas, não é isso? Qual que é o problema? Não com você nenhum, vocês podem entrar. Eu estou falando com o rapaz ali. E o cara que está lá atrás, o rapaz, eu? Sim, amigo, é cada um que me aparece. Vocês lembram como é que ele está caracterizado, como é que ele está vestido? O rapaz que aparece assim na fila. Bom, então é o motivo pelo qual ele é impedido de entrar. Então, a expressão é cada uma que me aparece, que é exatamente que faz com que esse rapaz seja impedido de entrar, né? Significa que o homem, o que aconteceu aí? Ele não gostou de ver um famoso na fila para entrar, existe uma relação? Não tem problema nenhum, até porque o Matheus Solano está calçando havaianas e ele diz que ele pode entrar. Não permite que entre calçando chinelas havaianas? Não, porque os personagens aí alegam, argumentam que sempre foram lá calçando havaianas e o rapaz da recepção disse que não tem problema nenhum com eles, então não é a letra B. Não permite que entre pessoas fantasiadas de havaiana. Então observe que o comercial, ele brinca com as sandálias havaianas, o chinelo, a marca, e a havaiana, quer dizer, a mulher, né, que mora do Havaí. Então tem um jogo aí de havaiana, mulher de origem lá do Havaí, que o homem está vestido, na verdade, fantasiado, com a fantasia de havaiana. Então, há esse jogo com essa palavra e é exatamente, né, a letra C que vai responder a questão. Que cada um que aparece é exatamente se referindo a esse homem que está fantasiado, vestido,
de Havaiana, ok? Então, a letra D também está descartada, permite a entrada apenas de pessoas calçando sapatos? Não, porque os outros entram calçando Havaiana. Então, a letra C realmente é a letra correta. Bom, veja o anúncio publicitário ao lado. A expressão sai um gato significa o quê? Bom, banho de tosa, aqui o seu cão, sai um gato. Esse é o texto do anúncio. Está banho de tosa, aqui o seu cão, sai um gato. A expressão sai um gato significa que o anunciante não trabalha com cães, apenas com gatos. O cão vai ficar tão limpinho que vai parecer com um gato. O anunciante vai trocar o seu cão por um gato. Seu cão vai ficar lindo. Qual desses itens? Quando ele diz banho de tosa, aqui o seu cão, sai um gato. Eu acho que aqui 10 segundos é para você responder, tá bom? Vou deixar o tempinho e volto já já. Bom, então lá. É uma expressão que a gente usa, que se usa muito comum, né? Então, está um gato, quer dizer, está o quê? Letra A, o cão aí, que sai um gato, o anunciante não trabalha com cães, apenas com gatos? Não, ele banha de tosa, ele vai limpar os animais. E aqui o seu cão, a propaganda é para o cão mesmo, é trabalhar aí com o cão. Então, não é a letra A, está descartada. Se está dizendo que o seu cão sai um gato, então quer dizer que eles trabalham, eles recebem o cão, fazem lá o tratamento, a limpeza, a higienização, e ok? Então a letra A está descartada. O cão vai ficar tão limpinho que vai parecer com um gato? Não, o cão vai parecer com um cão, ele vai parecer limpinho, não vai parecer com um gato, né? Vocês percebem que aí uma coisa não tem muito a ver com a outra, né? O anunciante vai trocar o seu cão por um gato? Muito menos. Imagina, se eu tenho um cão, vou levar para fazer higienização, para limpeza, e vou receber um gato no lugar? Nada a ver, né? Então, o seu cão vai ficar lindo, né? Usa muito, né? As meninas olham para os garotos e dizem, olha, tá um gato, quer dizer, tá lindo, né? Então, realmente a letra D, ok? Bom, nós vamos ver agora um outro comercial aí do Desapega OLX e a gente volta já já para comentar a questão. Que isso, vô? Vai vender sua bike? Eu só quero é ser feliz, botar essa bicicleta pra vender na OLX. Hã? E poder me orgulhar de ir com a tua avó de férias pro Ceará. Desapega, desapega. Então, o comercial aqui acabamos de assistir da anunciante OLX tem como slogan Desapega e apresenta o seguinte texto verbal. O Netos, né? Que é isso, vô? Vai vender sua bike? Aí aquela músicazinha, quando você canta, eu só quero é ser feliz, botar essa bicicleta pra vender no OLX. Hã? E poder me orgulhar de ir com sua avó de férias pro Ceará. E o velhinho todo estiloso dançando aí, muito feliz que vai poder viajar de férias. Vocês viram, né? Passou muito essa propaganda, eu acredito que vocês possam tê-la visto na própria TV. Segundo o anúncio, ser feliz significa A, tirar férias e sair pelo mundo. Letra B, vender a bicicleta na OLX e aproveitar a vida. C, sair de casa para viver novas experiências. D, aproveitar a vida viajando de bicicleta para o Ceará. Então, qual desses itens responde essa questão? Eu vou dar uns 15 segundos para vocês, deixar aí, a gente retorna já já para comentar. Bom, então, viram a propaganda, lembram, o netinho chega lá, vê o vô fotografando a bicicleta, né? Pô, vai vender a bike? Ele, não, vou botar para vender no OLX e sair de férias com a sua avó, pro Ceará, né? Resumindo a propaganda é isso.
Lembram? Nós temos aí o texto. Ser feliz, ele diz, eu só quero ser feliz, botar essa bicicleta para vender no OLX. E poder me orgulhar de ir com sua avó de férias para o Ceará. Então, ser feliz significa tirar férias e sair pelo mundo? Não, vocês viram que ele está aí com a bicicletinha, vai vender, né? Mas assim, não é só sair pelo mundo, tem que desapegar, pegar a bicicleta que ele tinha, vender no OLX. Então, não é a letra A por isso, não é só tirar férias. E não é sair pelo mundo, ele é específico, ele quer ir para o Ceará, né? Vender a bicicleta no OLX e aproveitar a vida, essa aqui está mais, né? Quer dizer, é exatamente o que ele diz, eu botei essa bicicleta para vender no OLX e poder se orgulhar, viajar para o Ceará com a avó. Então, a letra B está correta de acordo com o anúncio. Mas vamos ver, sair de casa para viver novas experiências, não. Está associado ao desapego, que é o slogan aí da propaganda, do anúncio, né? O slogan do anúncio. Então, não é só sair de casa para viver novas experiências. Aproveitar a vida viajando de bicicleta para o Ceará, não, ele não vai de bicicleta, vai vender a bicicleta, vai colocar a bicicleta no LX, por isso que não é a letra D. Logo, confirmando, letra B é a resposta correta. Vamos ver aqui a sexta questão. Veja o anúncio publicitário ao lado. Observe que o texto verbal no anúncio se utiliza de várias expressões com significados diferentes para a palavra saia. A expressão que de forma mais direta se associa à ideia de liberdade é... Então, observe que nós temos aqui a imagem de uma moça aqui com o pé, uma placa de trânsito de advertência amarela, né? Use saia, saia de dia, saia de noite, saia de si. E logo abaixo, não se reprima, pense light. Então, observe aí que nós temos esse anúncio, dando essa ideia aí de liberdade, tá? Consumindo aí o produto da Batavo, ok? Agora, nós temos a palavra saia em 4 vezes. Em uma dessas expressões, a gente pode associar de forma direta a ideia de liberdade. Qual delas, assim? Mais direta. Use saia, por exemplo. Saia de dia, saia de noite, saia de si. Qual dessas expressões se associa diretamente à ideia de liberdade? 10 segundinhos para vocês responderem e o retorno. Pode ser? Então, vamos lá. Nós temos use saia, saia de dia, saia de noite, saia de si. Na verdade, de alguma maneira, todas elas têm a saia, deixa a mulher mais à vontade, é menos quente, enfim, várias questões. Dá à vontade, o que ela quer. Agora, use saia, saia de dia, quer dizer, você pode sair de dia, você pode saia de noite. Existe a saia aí, substantivo, objeto do indumentário que ela veste, e existe saia do verbo sair. São os significados possíveis, mas o item que traz a relação direta de liberdade é a letra T, quer dizer, saia de si, saia, busque outras experiências, sei lá, entendeu? Saia dos seus protocolos, das suas conveniências, permita-se ser diferente de alguma maneira. Então, saia de si é a expressão que está mais diretamente associada à ideia de liberdade. Claro que você vestir o que você quer, o que você gosta, também é a ideia de liberdade. Então, use saia, por exemplo, tem a ideia de liberdade. Saia de dia, saia de noite, também dá a ideia de liberdade. Quer dizer, você pode sair, se você quer sair, pode, saia de dia, saia de noite. Mas saia de si traz aí, vamos dizer, como se fosse um arremate, assim, dessa ideia de liberdade, de você poder fazer aquilo que você quer fazer, gosta de fazer, enfim. Sair daquilo que você está... habituado e muitas vezes aprisionado até pelas convenções sociais, né? Sétima questão. Observe o anúncio ao lado. A expressão deixe de lado aquele sorrisinho amarelo significa que o creme dental sorriso deixa os dentes mais brancos, os dentes mais amarelados, uma sensação de liberdade, na boca um hálito refrescante. Então, qual desses itens responde aí à questão 7? Repetindo, deixe de lado aquele sorrisinho amarelo.
significa que o creme dental sorriso deixa o quê? O sorriso amarelo aí também tem um duplo sentido, porque de alguma maneira o seu sorriso amarelo é aquele envergonhado, tímido, mas se eu considero que eu estou fazendo um anúncio de uma pasta de dente, que é para higienizar, higienização bucal, desculpa, enganchei, então pressupõe-se que seu dente vai ficar branquinho. Então, o sorrisinho amarelo é o envergonhado, mas ao mesmo tempo pode ser que você não está escovando direitinho ou não está usando o creme dental adequado. De acordo com o sorriso, usando a pasta, esse creme dental sorriso, seus dentes vão ficar o quê? Mais brancos. Então, se está branco, não vai sorrir amarelo, não vai ter vergonha de sorrir, que estão brancos, seus dentes estão lindos. Observe a expressão da moça aí na imagem, muito satisfeita aí, não é verdade? E, da mesma forma, por isso mesmo, sua autoestima melhora, porque os dentes estão brancos, compreende? Também nós temos aí um duplo sentido, ok? Respondendo a questão, por quê? Essa pasta, esse creme dental sorriso, deixa os dentes mais brancos. Ok? Tá bom? Compreenderam? A gente analisou aqui algumas questões, fazendo essa relação aí, na verdade, essa inferência entre, inferência de sentido de palavra ou expressão, tendo como base de análise os textos verbais dos anúncios publicitários. Claro que muitas vezes eu pego o texto verbal e o não verbal, porque o não verbal ajuda a compreender o texto verbal, como a gente viu na aula anterior, ok? E a gente vai encerrar por aqui, tá bom? Essa nossa segunda aula da semana. Espero que tenham anotado todas as dúvidas, que possam levá-las ao seu professor e que a gente... agora nós já falamos na última etapa, mês de janeiro, a gente encerra o ano letivo, então recarrega a bateria aí, eu acredito que já conseguiram fazer no recesso, mas se não, toma um fôlego, porque está terminando, tá bom? Não vamos morrer na praia, então fiquem bem, fiquem com saúde, tá? E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Clayton Halley, professor aqui de Geografia das aulas de 7º ano. Estamos de volta, depois de um breve recesso aí que nós tivemos de fim de ano, certo? E aí a gente hoje retoma nossos conteúdos, hoje iniciando uma revisão sobre a regionalização do espaço brasileiro. Nós durante as aulas desse mês vamos falar sobre Amazônia, Centro-Sul e Nordeste. Para hoje, nós vamos iniciar com o conteúdo sobre a Amazônia, certo? Então, espero que todos vocês estejam bem e a gente vai iniciando agora o nosso conteúdo. Quando a gente fala desse contexto de regionalização do Brasil, a gente termina destacando o ponto de que, nesse cenário de regionalização, nós temos várias regionalizações do espaço brasileiro. Nós temos a oficial, que é realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que divide o Brasil em Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Nós temos a do geógrafo Milton Santos, que é a mais recente, mas a mais utilizada termina dividindo o Brasil em regiões geoeconômicas ou complexos regionais. Esses complexos regionais são 3, a Amazônia, o Centro-Sul e o Nordeste. A gente vai usar essa porque, do ponto de vista da geografia, termina sendo a mais completa. A nossa aula de hoje, ela vai focar mais nos aspectos físicos desse complexo regional, que, como eu disse, nós vamos destacar o complexo regional da Amazônia. E aí, a gente inicia com o seguinte ponto, uma imagem para vocês, onde nessa imagem nós podemos observar o espaço que é caracterizado como a Amazônia Legal. O que é a Amazônia Legal?
Quando nós vamos para os livros de geografia, é muito comum a gente ver livros que trazem um comparativo da Amazônia Internacional, da Amazônia Legal e da região norte, que muita gente termina achando que é a mesma área. Não. A Amazônia Internacional, ela compreende toda a faixa de floresta amazônica, desde o contexto brasileiro, que compreende a Amazônia Legal, além da área de floresta amazônica em outros países da América do Sul. A região norte termina sendo aquela caracterizada pelos estados. E esses estados, todos eles são marcados pela presença da floresta amazônica. Só que a floresta amazônica, ela compreende áreas de outros estados, como a faixa oeste do estado do Maranhão e também o norte do estado do Mato Grosso. Então, para a caracterização do geógrafo Pedro Pinchas Geiger, ele termina gerando uma caracterização baseada na faixa de Amazônia Legal. É tanto que a regionalização deste geógrafo, ele não leva em consideração os limites territoriais dos estados, ou seja, você vai ter dentro dessa regionalização faixas territoriais de alguns estados e não o estado por completo. Então, seria essa área aqui a nossa base de análise para a aula de hoje. A Amazônia Legal, que caracteriza o espaço do complexo regional da Amazônia. E aí a gente precisa conhecer um pouco, como eu disse, nossa aula hoje terá como foco os aspectos físicos. E aí, o destaque que a gente apontou foi a floresta. Então a gente começa falando da vegetação desse ambiente. A vegetação que nós encontramos aí é a maior e mais exuberante floresta tropical da superfície terrestre. Vocês vão encontrar em alguns materiais essa floresta também sendo chamada de floresta equatorial. Cleiton, é a mesma coisa? Basicamente, a única diferença que você vai ter é porque, quando se destaca ao ponto de ser uma floresta equatorial, é porque ela é cortada pela linha do Equador. Mas as características dela são as mesmas da floresta tropical. Então, em muitos materiais, principalmente quando a gente fala de vegetação a nível mundial, ela é incluída no conjunto de florestas tropicais, porque está dentro da zona intertropical, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. E aí ela termina ultrapassando os limites territoriais brasileiros. Ela tem uma área aproximada de 7,8 milhões de quilômetros quadrados, sendo que dessa área, algo em torno de 6 milhões de quilômetros quadrados estão dentro do nosso território. Então você termina tendo uma área de abrangência bastante significativa, tá bem? Floresta exuberante, marcada por uma rica biodiversidade, tanto no que se refere à fauna como à flora, ou seja, você vai ter várias espécies de animais e plantas, sendo que nós não conhecemos grande parte ainda dessas espécies presentes nesse ambiente. Então, é bem significativa a presença da floresta amazônica dentro do território brasileiro. Significativa porque ela guarda riquezas bastante importantes para o contexto biológico do nosso país. Aí podem estar várias fontes, várias matérias-primas para a produção de diversos medicamentos que nós precisamos. Então, ponto chave aí para a gente. Há também, além dessa floresta, no Complexo Regional Amazônico, áreas de cerrado e de capinaramas. Essas espécies, esses biomas, eles terminam se misturando, porque não há um limite fixo, exato, onde um começa e o outro termina. Então você vai ter manchas de outras vegetações. Mas independente do bioma, a gente termina tendo uma área marcada por grande biodiversidade nesse contexto todo da região norte. É tanto que é muito comum vários documentários, programas de TV, quando vão falar da região amazônica, destacarem toda essa riqueza biológica que a gente tem presente aí. Essa floresta, ela termina sendo marcada por algumas características bem significativas, que para a geografia nós terminamos caracterizando como estratos. O que são estratos? Diferentes camadas desse ambiente, dessa floresta. E aí eu coloquei uma imagem para ilustrar para vocês. Se vocês observarem, aqui a gente termina tendo uma floresta mais densa, fechada, com árvores de maior porte. Aqui, mais próximo ao ambiente dos rios, a gente termina tendo uma vegetação que está sujeita a inundações periódicas. E observa que a gente encontra aqui algumas espécies vegetais que estão
marcadas por um ambiente constantemente inundado, ou seja, estão adaptadas a um ambiente aquático. Por conta disso, se divide a floresta amazônica em 3 estratos: a mata de igapó, a mata de várzea e a mata de terra firme. Desse modo, a gente vai conhecer as características de cada um desses estratos. Vamos lá? Em função da irregularidade do relevo, ou seja, os níveis de altitude em relação à rede hidrográfica, a bacia hidrográfica amazônica, a floresta amazônica se apresenta em 3 subtipos, como eu disse, em 3 estratos. O primeiro, a floresta da parte mais baixa, permanentemente alagada, chamada de floresta de igapó ou mata de igapó. Uma espécie bem marcante nesse contexto é a Vitória régia, que é uma planta aquática que lembra muito uma bandeja, certo? Então, a gente termina tendo esse estrato. O segundo estrato que a gente termina encontrando é a floresta inundada apenas durante os períodos de cheias do rio Amazonas e seus afluentes. Esse ambiente é chamado de mata ou floresta de várzea. Ela não está constantemente inundada, ela só é inundada no período das cheias dos rios. E por último, correspondendo à maior faixa, vocês vão encontrar vários materiais que falam que entre 75% e 90% da floresta amazônica vai corresponder a chamada floresta de terra firme ou mata de terra firme, que é aquela que nunca é inundada, que compreende a área de estratos arbóreos, ou seja, que tem mais árvores, árvores de grande porte, com suas copas intrincadas, fechadas, que impedem até a penetração da luminosidade solar para atingir ao solo. Então, tudo isso caracteriza os estratos da floresta amazônica, certo? Desse modo, a gente termina tendo essa subdivisão. A área que compreende o ambiente aquático, caracterizado pela floresta de igapó, lembra espécies vegetais adaptadas a uma constante inundação. A floresta de várzea, a área mais próxima, mas não exatamente o rio, que é de inundação periódica, ou seja, está associada às cheias dos rios do ambiente amazônico. E a floresta de terra firme, ou mata de terra firme, também chamada de caeté, que nunca é inundada, marcada pelas árvores de grande porte e que compreende a maior parte do ambiente amazônico, certo? Então, quando a gente fala de todo esse contexto, é sempre interessante a gente lembrar, antes de passar para o tópico sobre os climas, que hoje se vê muito nos noticiários, quando se relata do ambiente amazônico, os impactos ambientais que esse ambiente vem sofrendo. E aí a gente acha logo, associa logo que o ambiente amazônico é aquele mais degradado, mais devastado no contexto brasileiro. Na realidade, isso é informação falsa. Hoje, se nós compararmos o ambiente da floresta amazônica entre todos os biomas, os ecossistemas brasileiros, ele é o que tem a maior faixa ainda preservada, porque ele só tem um grau de degradação de 30% da sua vegetação original. O grande problema é a expansão do desmatamento para esse ambiente nas últimas décadas tem ganhado uma velocidade bem superior ao que ocorreu nos outros biomas brasileiros. Então, a gente tem uma área ainda muito preservada, mas com uma velocidade de degradação, de desmatamento bastante significativa. E esse desmatamento ele vai ocorrer pela expansão das atividades agropastoris, a criação de gado, o cultivo da soja, é marcado pela expansão da atividade mineradora, o desmatamento ilegal para a obtenção de madeira. Então, nós vamos ter um conjunto de atividades que degradam esse ambiente e geram uma preocupação não só a nível de Brasil, mas a nível internacional. Por quê? Nós estamos perdendo aí uma riqueza biológica bastante significativa. Então, deve-se ter uma grande preocupação em relação ao ambiente amazônico. E aí, quando nós falamos de toda essa vegetação, é interessante lembrar que os principais elementos que influenciam no desenvolvimento de uma vegetação é o tipo climático. E qual seria o clima responsável pelo desenvolvimento de toda essa exuberante floresta? Quando nós destacamos o ambiente amazônico, é sempre interessante destacar o clima presente nesse ambiente, que é o clima equatorial, certo?
Se a gente destacar esse clima, ele tem algumas peculiaridades. É um clima marcado por elevadas temperaturas e por grande volume de umidade. E é interessante entender o que causa isso no ambiente amazônico. A presença de duas massas de ar, a massa de ar equatorial atlântica e a massa de ar equatorial continental. Essas duas massas de ar, elas são quentes e úmidas e são responsáveis pela grande umidade e pelas elevadas temperaturas que ocorrem no ambiente amazônico. É sempre interessante destacar que a massa de ar equatorial continental é a única massa de ar continental úmida do planeta. E por que ela é úmida? Porque quando nós falamos da massa de ar equatorial continental, ela termina resultando de um intenso processo de evapotranspiração. O que é isso? Nós temos no ambiente amazônico uma rica rede hidrográfica, que é a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, responsável por um intenso processo de evaporação, associado às temperaturas elevadas da região equatorial. Além disso, nós terminamos destacando também o contexto da rica floresta, que associada à elevada temperatura, termina sofrendo um processo intenso de transpiração. Com isso, liberando umidade, essa umidade constante gera um grande volume de chuvas diário, chamadas de chuvas convectivas, que resultam do processo de evapotranspiração. Rapidamente as nuvens vão atingir o ponto de condensação e vão se precipitar. Vão liberar umidade na forma de chuvas. E aí tudo isso termina influenciando no desenvolvimento da rica floresta. Só que além das duas massas de ar que eu citei, a equatorial continental e a equatorial atlântica, nós terminamos tendo a ocorrência da massa de ar polar atlântica. Essa massa de ar ela vai ter uma atuação basicamente durante 5 dias do ano. Esses 5 dias eles são marcados pelo fenômeno da friagem, que é uma queda brusca das temperaturas nesse ambiente, por consequência da chegada de uma massa de ar frio, certo? E aí, essa massa de ar não tem uma duração muito longa, porque ela já está muito distante do seu ponto de origem. E isso termina influenciando na queda das temperaturas, mas por um curto período, certo? As áreas que vão ser marcadas por isso terminam tendo uma queda de temperaturas e aí, rapidamente isso retorna à normalidade porque a massa de ar está distante do seu ponto de origem. Como eu disse, o clima que ocorre nessa região é um clima quente e úmido. Se vocês observarem aqui, nós vamos ter aí nos meses com menor volume de chuva, algo em torno de 100 milímetros. Mas nós temos meses que o volume de chuva, chega a aproximadamente 400 milímetros. Então chove muito nesse ambiente. Um outro detalhe interessante é que é um clima marcado por baixa amplitude térmica. O que é amplitude térmica, Cleiton? É a diferença entre as maiores e as menores temperaturas. Quando nós analisamos o gráfico, o climograma dessa região, observa que a temperatura é basicamente constante, numa média de 28 graus. Aí vocês vão dizer, Cleiton, Teresina é muito mais quente que isso. Cuidado, nós estamos trabalhando aqui com a média. Teresina, para vocês terem uma ideia, tem uma média térmica de 26 graus, porque a gente pega as maiores e as menores temperaturas diárias. Aqui, no clima da Amazônia, você termina tendo uma temperatura mais constante, elevada o ano todo. E aí você tem uma baixa amplitude térmica, porque você termina não tendo grande variação em relação à temperatura. Então chove muito e é muito quente. Partindo daí a gente vai para o relevo. Quando nós falamos do relevo amazônico, nós terminamos tendo um relevo marcado pela predominância de áreas de depressão. Lembra, depressão é um terreno mais abaixo do terreno no entorno. Grande parte dessa depressão é relativa. Além das depressões, nós também vamos ter o destaque aí para a ocorrência de áreas de planície. Nós temos a planície fluvial do Rio Amazonas. Eu destaquei para vocês aqui as principais depressões. Nós temos no estado do Tocantins, estendem-se as depressões do Tocantins e do Araguaia. No centro-sul do Pará e em Rondônia, a depressão sul-amazônica. No norte do Pará e do Amazonas, no Amapá e em Roraima, a depressão norte-amazônica. E, por último, no Acre e na maior parte do Amazonas, a depressão da Amazônia
ocidental. Lembrando que além dessas faixas de depressão, nós vamos ter pontos de grande altitude. No norte da Amazônia, nós temos o Pico da Neblina, o ponto mais alto do Brasil, com quase 3.000 metros de altitude. E temos, como eu disse, a planície amazônica. Então você vai ter as 3 formas de relevo marcantes do território brasileiro ocorrendo também na região norte. Por último, para finalizar os nossos tópicos de aula, a gente vai falar de um ponto de grande destaque, que é a hidrografia do ambiente amazônico. Quando nós falamos da hidrografia, ela é banhada por uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, a Bacia Amazônica, com o maior rio em volume de água e em extensão do planeta, que é o Rio Amazonas, que junto com seus inúmeros afluentes, você termina tendo um volume de água bastante significativo. Para vocês terem ideia, não só essa bacia, mas o conjunto de bacias brasileiras faz com que o Brasil tenha 12% dos recursos hídricos potáveis do planeta. E aí o grande destaque que a gente termina tendo é para a Bacia Amazônica. Então, destaque bastante significativo aí para nós, certo? Além das chuvas, que lembra o abastecimento marcante da Bacia Amazônica, porque nós temos o clima mais úmido do planeta, é de regime pluvial. O que é isso? A maior parte das águas que abastecem a Bacia Amazônica é oriunda de chuvas, vem das chuvas. Mas, além disso, nós também vamos ter, principalmente nas nascentes do próprio Rio Amazonas e de boa parte dos seus afluentes, um regime que a gente chama de nival. O que é isso? O derretimento de neve da Cordilheira dos Andes é responsável por parte do abastecimento da Bacia Amazônica, certo? Pontos de destaque que a gente termina tendo que colocar aqui: a grande quantidade de afluentes que o Rio Amazonas possui. Detalhe, aqui eu estou só destacando a Bacia Amazônica. Além da Bacia Amazônica, nós ainda teríamos destaque aqui para a Bacia do Tocantins-Araguaia. A Bacia Amazônica ela não é totalmente brasileira, porque o próprio Rio Amazonas não nasce no território brasileiro. A Tocantins-Araguaia é totalmente brasileira e é a maior totalmente brasileira. Ou seja, no Complexo Regional da Amazônia, nós temos as 2 maiores bacias hidrográficas do país, certo? E aí, a gente merece destacar alguns pontos aqui. Alguns dos seus rios principais são de planície. Rio de planície tem alguma utilização, Cleiton? Tem. Eles são de fundamental importância para a navegação. É tanto que é muito comum a gente ver quando se passa em alguma matéria no jornal ou em um documentário ou algum programa de TV, até novelas que tratam dessa região, as pessoas andando de barcos, porque é bem característico no transporte da região amazônica o uso desses rios de planície. Então a gente termina tendo um meio de transporte bastante utilizado nesse ambiente. Então, o Rio Amazonas permite a navegação de embarcações de grande porte até o porto de Manaus, que é o maior porto que a gente vai ter fluvial no planeta. Ou seja, embarcações que teoricamente só navegariam no oceano, conseguem chegar até Manaus pela imensidão do Rio Amazonas. Outros rios que terminam apresentando grandes quedas d'água, cachoeiras, saltos, são rios de planalto, não são muito apropriados para navegação, até porque para que eles se tornem navegáveis, há necessidade de obras de engenharia muito grandes, como a construção de eclusas, que são elevadores para os barcos conseguirem transpor esses desníveis aí do terreno. Então, esses rios de planalto são mais apropriados para a obtenção de energia por meio de usinas hidrelétricas. A gente vai ter alguns exemplos, como o Belo Monte, como a usina de Tucuruí, que terminam tendo destaque por estarem nessa região, se aproveitando dos rios de planalto. Então, a rica rede hidrográfica da região amazônica ainda favorece esses 2 processos. Os que são de planície utilizados para navegação e os que são de planalto para a geração de energia por meio de usinas hidrelétricas. Concluído assim o nosso conteúdo, a gente chega agora à resolução de uma questão que eu coloquei para vocês hoje. A gente falou de vegetação, falamos de relevo, falamos de clima e falamos de hidrografia
do Complexo Regional da Amazônia. A gente hoje não destacou o contexto socioeconômico, falamos ainda, puxamos um pouco a parte sobre a questão da degradação ambiental da floresta, mas o nosso destaque hoje era mais para os aspectos físicos. Então eu destaco para vocês uma questão na aula de hoje. Observe a imagem a seguir. Uma imagem belíssima, mostra a exuberante floresta que nós temos aí e a gente consegue identificar aqui até os estratos. Olha a Vitória Régia que eu falei para vocês agora há pouco. Aqui a gente tem a Mata de Igapó. Aqui nós terminamos tendo o contexto da Mata de Várzea e ao fundo nós terminamos tendo a presença da Mata de Terra Firme. Olha aí as pessoas usando o ambiente para se locomover por meio da navegação, uma pequena embarcação está presente aí. Olhando para essa imagem, vamos ver o que a questão nos pede. A paisagem mostrada na imagem pertence a uma região brasileira caracterizada pela presença de clima. Qual é o clima, pessoal, que a gente encontra no ambiente amazônico? A gente destacou. Esse clima é, na letra A, subtropical. O clima subtropical, ele é um clima transicional que ocorre no Brasil, mas detalhe, não ocorre na porção mais ao norte. O clima subtropical ocorre na região sul do Brasil e faz a transição do clima tropical típico, que é característico do Brasil Central, para o clima temperado, que vai ocorrer mais ao sul da América do Sul. Então, letra A está errada. Letra B, clima semiárido. O clima semiárido é um clima marcado por baixa umidade. A gente viu que o clima da região amazônica é um clima bastante úmido. Então, semiárido está errado. Falou de semiárido no Brasil, a gente lembra da região Nordeste, ok? Letra C, clima equatorial. Lembra, a floresta é uma floresta equatorial, marcada por um clima de elevadas temperaturas e grande umidade, que é o clima equatorial. E esse clima influencia na elevada biodiversidade desse ambiente. Letra C, tudo ok. Vamos ver a letra D. O clima tropical úmido com elevada amplitude térmica anual. O clima tropical úmido, ele ocorre sim no Brasil, mas ele é característico de áreas mais próximas do litoral e termina-se tendo, quando se fala de elevada amplitude térmica, que é a diferença entre as maiores e as menores temperaturas, no clima equatorial que ocorre na região amazônica, isso não ocorre, tá bem? Então, nossa resposta correta está na letra C. Falou-se de ambiente amazônico, a gente tem que destacar que o clima que ocorre aí é o clima equatorial, marcado por uma elevada biodiversidade, que é influenciada diretamente por esse tipo climático, certo? Então, pessoal, desse modo, a gente conclui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Deixo aqui meu abraço, em especial para os alunos da Escola Municipal Professor Ofélio Leitão. Até a próxima!